Parece que está na moda responder um monte de teste no processo seletivo. Se você se aplicou recentemente, provavelmente você recebeu: responda esses 3 ou 4 testes e envia pra gente. Mas para que esse tanto de teste, né? Deixa eu te explicar aqui nesse vídeo o que você precisa se preocupar e para que eles servem também. Aí fica mais fácil de você entender o que está por trás dessa avaliação. Então vem comigo que é aqui do meu sofá para o seu sofá. Já sabe, se você é novo por aqui, se inscreve para você ficar ligado em novos conteúdos. E se você gostar do conteúdo ao longo do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Bom, para a gente começar, vamos entender uma coisa que eu já expliquei em outros momentos. Processo seletivo é como um funil. Então pensa assim, eu tenho uma vaga e eu tenho vários candidatos participando. E ao longo da seleção eu vou ali fazendo funil, algumas pessoas vão continuando, outras vão sendo cortadas, até eu chegar no candidato final, aquele aprovado, ou os aprovados, né? O que acontece nesse funil? Aqui eu tenho estratégias de seleção. E o teste nada mais é do que uma estratégia de seleção. Por isso que tem empresas que aplicam e empresas que não. Então, dependendo até da quantidade dessas estratégias, o processo seletivo ele pode ficar longo, ele pode ficar menor. E agora eu quero dividir com você alguns desses testes, para que eles servem, tá? Vamos começar falando do teste psicológico. Eu lembro, assim, quando eu entrei no RH há 10 anos, os últimos 8 anos, enfim, que era bem comum ter teste psicológico. Aquele até o palográfico que as pessoas falam, aquele teste do pauzinho. Enfim, você deve ter já feito algum processo seletivo com algum deles. Mas acontece que, como indicador, nos últimos 3 anos, eu não apliquei nenhum teste psicológico por empresa. Por que isso, gente? Primeiro, porque a gente tem olhado para um RH mais multidisciplinar. Então, se antes eu contratava só psicólogo, porque só psicólogo pode aplicar esse tipo de teste, agora eu quero ter na minha equipe uma pessoa formada em gestão de RH, um administrador, o psicólogo e aí por diante, tá? Não só por isso, mas também porque agora a gente tem um outro estilo de teste, que é aqueles oferecidos pelo software de recrutamento e seleção. Então eu vou deixar alguns exemplos para vocês aqui na descrição do vídeo, mas por exemplo a Gup e a Kenobi são plataformas que fazem isso. Então a gente contrata enquanto empresa, eles checam o perfil da empresa, faz todo um levantamento, eles são especializados nisso e aí eles criam alguns testes. Agora eu vou falar desses outros testes, tá? A gente tem o teste de perfil comportamental. Então, se antes eu aprofundava ali em questões mais psicológicas, emocional, muito mais coisa envolvida, agora eu posso fazer um levantamento de comportamentos que sejam interessantes. Por exemplo, introversão versus extroversão, comunicação versus timidez, enfim, por aí vai. Que são comportamentos. E aí, a partir disso, eu consigo entender aqueles candidatos que têm comportamentos que eu quero para minha vaga. Como, por exemplo, estou olhando para minha equipe, eu quero uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa que tem facilidade de comunicação, uma pessoa mais reservada, porque ela vai mexer com números, talvez. Então, para isso que serve esse teste de perfil comportamental. Também é comum a gente receber alguns combos, como, por exemplo, raciocínio lógico, teste de português. Enfim, alguns que vão vir assim de combinho, sabe? Eles vêm juntos, muito mais para verificar o tanto de conhecimento técnico que você tem. Só que aqui é cilada para os candidatos, porque, por exemplo, eu não sou boa no teste de raciocínio lógico. Vou logo adiantando para vocês, então se eu for lá responder, eu já acho que eu não vou ser tão boa. Mas entenda que por trás, a pessoa que está avaliando você, ela tem um crivo, ela tem um score. Né? Então, assim, a Patrícia pode estar achando, puxa, mas eu só acertei 5 de 10 questões. Tudo bem, porque eles estão olhando que para o cargo que eles precisam, eles não precisam de um índice alto no seu resultado, e sim de um índice que você talvez tenha atingido. Esse é o problema, que às vezes a gente coloca a nossa expectativa lá em cima e na verdade você já atingiu a expectativa para o cargo. Diferente de uma pessoa da área financeira que precisa do raciocínio lógico muito maior do que o meu. Aí sim eu vou usar isso em consideração. E um teste que está muito em alta, é muito importante que os candidatos saibam, é o teste de fit cultural. O que é isso? É para entender se o candidato ele dá match
com a empresa. Até esse termo ele é usado mesmo. Então eu quero saber se aquele candidato ele combina com a minha organização. E como eu faço isso? Eu, empresa, eu contrato mais uma vez aí uma plataforma que sabe fazer isso, né? Então geralmente são estatísticos e tudo mais. Aí eles vêm na minha organização, eles fazem entrevistas com os funcionários, eles olham toda a cultura organizacional, então toda a documentação que faz parte, como cartilhas, vídeos, tudo isso. E aí eles fazem um levantamento, que é para entender assim, olha, a sua empresa tem um comportamento organizacional dessa forma. Então vamos atrás de candidatos dessa forma. Então é mais ou menos isso, é para eu entender o quanto que você, candidato, combina com a minha empresa, tá? E por isso que as perguntas elas acabam sendo aleatórias. Então, gente, daqui, o que eu quero que vocês peguem como principal recado? Primeiro, você provavelmente não vai ser reprovado só por causa do teste, mas ele vai somar a estratégia de seleção, exceto casos de serviço público, tá? Que geralmente colocam como requisito que você passe a partir de uma pontuação, aí tudo bem. Mas geralmente empresa privada é muito mais comum que você não seja reprovado só por uma questão. Segundo, não dá para deduzir o que as pessoas estão querendo que você responda. Então sabe aquela coisa, será que eles querem que eu fale isso ou aquilo outro? Isso é cilada, não faz isso. Responde aquilo que está no seu coração, que é verdade para você. E especialmente nós recrutadores indicamos que você responda aquela primeira coisa que veio na sua cabeça. Então você leu, pensou e já veio uma resposta, já marca. Não fica, mas será que? Será como? Será que onde? Não fica pensando isso, tá? Terceiro ponto, cada empresa vai ter a sua estratégia de recrutamento e seleção, então obviamente de teste. Então algumas empresas vão ter vários testes e outras não. O que eu indico? Você recebeu? Faça. Porque se você não fizer, se você só mandar o currículo e a empresa está pedindo para você responder o teste, provavelmente você vai ficar desclassificado. Porque é, como eu falei, o combo. Então você envia o currículo, mas você responde isso aqui também. Então vai depender do seu interesse. Se você está muito interessado na vaga, indico que você responda. Para fechar, qualquer estratégia de seleção, o objetivo é conhecer você. Então, busque evoluir, busque se comunicar bem, ter autoconhecimento, mas para de ficar deduzindo as coisas, tá? Acho que esse é o principal recado. E não só para teste psicológico, mas também para entrevista, para dinâmica de grupo. Dá o seu melhor, mas a gente quer conhecer você. Não dá para você tentar dizer que você é introvertido, sendo que você é extrovertido, por exemplo. Tá bom? Espero ter ajudado. Vocês não precisam entender tecnicamente dos testes, mas muito mais qual é a essência para que vocês percam essa ansiedade, esse nervosismo na hora de participar de uma seleção. Ficou com alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa, deixa aqui que depois eu volto e vou responder vocês. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.